Olá, vou dar início agora ao terceiro vídeo sobre a lista de exercícios para entregar. Vai ser sobre a terceira prova, ou o terceiro assunto. Na primeira questão, ele pediu para considerar essa nossa terceira parte da disciplina e demonstrar aplicações reais de mecanismo de transferência de calor, transferência de massa, mecanismo combinado e como melhoraria o gasto energético, correlacionar os fenômenos, explicar a formação da camada limite, destacar qual parte mais chamou minha atenção e comentar sobre a importância de entender esses conceitos, né? Então vamos lá. Para a situação da indústria sobre transferência de calor, eu resolvi trazer trocador de casco e tubo, onde o mecanismo principal que vai ocorrer por aqui de transferência de calor é o de convecção, onde o fluido, que vai ser normalmente quente, vai fluir por esses tubos pequenos, sobre esses tubos pequenos, enquanto um outro fluido, geralmente mais frio, vai circular pela parte externa desse fluido, desse tubo pequenininho aqui. Então vai passar o fluido quente por dentro e o fluido frio por fora para resfriar ele. Aqui ele também vai ter condução e radiação, mas a variação que isso vai impactar vai ser muito pequena em relação à convecção, que vai ser o mecanismo principal de troca de calor. E a aplicação que a gente pode ver isso no trocador de casco e tubo, usado para resfriar óleo bruto em uma refinaria. O óleo que a gente vai passar pelo duto, pelos dutozinhos pequenos, enquanto uma água de resfriamento vai passar pela parte de fora desses dutos. Assim, ele vai transferir calor do mais quente para o mais frio. E assim, esfriando o óleo. Passando agora para a próxima. Sobre a transferência de massa, eu trouxe aqui um destilador. Ele é utilizado na petroquímica para fazer destilação fracionada e separar diferentes frações de petróleo bruto, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o óleo combustível e o butano e propano. Então, quais são os mecanismos que acontecem aqui? Acontece a difusão e a convecção mássica. A difusão ocorre quando os componentes mais voláteis vão evaporar, então ele vai passar pela mistura e passar para a fase vapor. A difusão vai ocorrer nessa parte da interface líquido-vapor. A gente vai ter um aquecedor que vai aquecer nossa amostra e vai evaporar, e aí vai ocorrer a difusão molecular e, portanto, a difusão mássica. A convecção mássica ela ocorre quando o vapor sobe pela coluna de destilação e vai resfriar nesses pratos mais frios. Aqui eles condensam em determinada parte, em determinada área, para a gente obter o nosso produto desejado. Então a convecção mássica vai ajudar a transferir calor e a massa entre essas fases. Vai acontecer os dois ao mesmo tempo, basicamente. Mecanismo combinado de transferência de massa e transferência de calor, eu trouxe aqui a secagem de alimentos, principalmente na parte de produção de fruta desidratada, como uva passa, maçã seca e kiwi seco. Então, quais são os mecanismos que acontecem aqui, né? Quais são os mecanismos? Na transferência de calor, a gente vai ter convecção, onde vai ter o ar aquecido dentro de um forno, dentro de uma estufa, isso aqui. Então vai ter a passagem do ar quente e também vai ter radiação das paredes para o alimento e também condução da gradezinha que está de baixo para a fruta. E na parte de transferência de massa, a gente vai ter basicamente convecção mássica, porque o ar vai estar meio que passando ali por cima da fruta e tirando a água dela. Então é basicamente convecção mássica que acontece aqui.
E como eu proporia uma melhora de gasto energético, né, na indústria. Eu trouxe aqui algumas coisas que podem ser feitas, mas o que eu acho mais interessante, na verdade, é só o reaproveitamento da energia produzida, da energia consumida, né? Então, por exemplo, se tiver um forno que precisa ficar ligado por muito tempo ou permanentemente, é possível a gente usar essa energia para esquentar a água e utilizar em outro processo. Então já seria uma baita sacada para usar essa energia que a gente está meio que desperdiçando, que não está usando para lugar nenhum. Então a gente poderia usar essa energia para aquecer a água ou aquecer outra coisa. Correlacionando os fenômenos, né, de calor, massa e momento. No momento a gente tem que a difusão de momento basicamente uma das mais importantes para o transporte de calor e massa. A nível molecular, elas vão se mover aleatoriamente. Se já é transferência de movimento, elas vão se mover e bater e transferir momento. Aí nisso, quando elas transferem momento, elas vão também transferir calor. E obviamente a massa dela mesma. E das outras. Que elas forem colidindo e arrastando. Na transferência de calor, a gente vai poder ter vários tipos não, três basicamente: condução, convecção e radiação. E pela transferência de calor, a gente também pode ter transferência de massa pela convecção, porque a convecção é a transferência de calor por meio de massa fluida. Vai ter o movimento da massa fluida ali fazendo que o calor seja transferido, que é basicamente também transferência de massa, que vai envolver a difusão das substâncias em regiões diferentes, concentrações. Então a gente vai ter gradiente de concentração aqui. Na transferência de calor a gente vai ter gradiente de temperatura. Na transferência de momento a gente vai ter gradiente de velocidade. Então a gente consegue relacionar também por essa parte dos gradientes. A gente também pode relacionar elas pela resistência. A transferência de calor a gente tem um termozinho de resistência para calcular a taxa de calor. E na transferência de massa a gente também tem, que é essa resistência de troca de vapor. Então, resumindo aqui, a transferência de momento é a base para essas duas outras transferências. Enquanto o momento, que vai ser o movimento do fluido, vai desenvolver um papel crucial na convecção e na transferência simultânea de calor e massa, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Entrando agora na parte de camada limite, eu vou começar na transferência de calor, depois vou relacionando com os outros. Então, quando a gente tem um fluido e ele flui sobre uma superfície sólida, a gente vai ter transferência de calor, quando não tiver transferência de temperatura. Então, próximo a essa superfície, o gradiente de temperatura vai ser alto. Então, o fluido mais próximo à superfície, mais dentro ele vai absorver o calor dessa superfície. Então, esse processo ele vai criar uma camada térmica próxima à superfície, que vai ser chamada de camada limite térmica. Na transferência de massa, a gente vai ter envolvimento da difusão de substâncias entre o fluido e a superfície. Então, na camada limite, as moléculas de vapor vão poder se fundir da superfície para o fluido ou do fluido para a superfície. E essa camada limite vai ser a camada limite de concentração. E ela é formada pela difusão da massa, por onde ela estiver passando ali. Da camada limite de momento, ela vai estar relacionada à velocidade do fluido. Quando o fluido estiver próximo à superfície, o atrito entre ela e o fluido vai desacelerar o escoamento. Isso vai se dar basicamente pelas forças viscosas do fluido com a parede e das tensões de deslizamento. Então a camada limite de velocidade vai ser criada, onde a velocidade vai variar do zero da superfície, que vai estar parada, até a velocidade livre de escoamento mais afastado, que vai ser geralmente no meio da tubulação. Então a formação da camada limite vai envolver esses três fenômenos: o de momento, transferência de massa e de calor.
próximo ali da superfície que estiver passando o fluido. Então, a temperatura, a concentração e a velocidade vão variar significativamente. E essa camada ela é importante para a gente entender o comportamento dos escoamentos em várias aplicações, tanto em aerodinâmica, em dutos, seja até também em trocadores de calor, como a gente viu. E algumas coisas que eu acho importante é que a gente tem que saber o conceito para entender como mudar isso aqui, como mudar a eficiência, como mudar a qualidade, como mudar o desempenho. Então, na eficiência de processo, a gente tem que entender os conceitos para justamente projetar sistemas que funcionam e que sejam eficientes. Então, por exemplo, melhorar trocadores de calor, otimizar eles, ou sistema de transporte de fluido. Na qualidade do produto, a gente tem indústrias, por exemplo, como a alimentícia, onde o transporte de massa vai afetar diretamente a qualidade dos produtos. Então, por exemplo, na pasteurização, vai ter aquecimento, a gente tem que saber controlar isso. E no desempenho de equipamentos também. A transferência de calor ela vai influenciar o desempenho dos motores, seja no trocador de calor e sistema de refrigeração. Até em computadores também, nem precisa ser justamente na indústria em si, mas também em todo lugar que a gente vê. E também, falando sobre as partes que eu achei mais interessantes, eu achei mais interessante a parte de transferência de calor. Justamente por já saber um pouco disso, vindo de trocadores de calor, né, no caso, que eu tô falando, porque eu já estudei vários computadores e tal, e eles têm vários sistemas de refrigeramento dentro deles. Um sistema de cooler que é justamente transferência de calor. A gente vai ter um duto que vai passar um fluido. Esse fluido vai passar pela placa ali, pelo chip, vai receber esse calor, vai sair, vai respirar pelo ar e vai passar de novo. Então é bem interessante essa parte de transferência de calor e de trocadores de calor também. Agora na segunda questão, ele pede para a gente encontrar a massa molar da mistura e as frações mássicas do componente do ar e depois calcular a massa molar da mistura, a fração molar, a fração mássica dos componentes do ar seco, então basicamente sem água. Então, para calcular a massa molar da mistura, é só a gente calcular a massa molar de cada um vezes a porcentagem de cada um e somar tudo. Então, calculando tudo aqui, eu encontrei 28,79 gramas por mol. E encontrando a fração mássica, é apenas a porcentagem vezes a massa molar dividido pela massa molar total. Deu igual isso aqui. Para o nitrogênio, para o oxigênio, para a água, para o ar e para o CO2. A gente obtém esses valores. Calculando agora para o ar seco, primeiro eu calculei a fração molar de cada um, onde eu encontrei basicamente a fração dele, a porcentagem dele sobre toda a somatória das porcentagens. Então, só agora sem a água, né? Porque o ar está seco. Então, encontrei esses valores para cada um, o nitrogênio, oxigênio, ar e CO2. A partir desses valores, eu calculei a massa molar da mistura, onde eu obtive 28,95 gramas por mol. E com essa nova massa molar, eu consegui encontrar a fração mássica de cada um novamente. Então, a gente tem 0,7552 para nitrogênio, 0,2315 para oxigênio, para O2, 0,01287 para o ar e 0,005709 para o CO2. Então essa questão foi bem simples. Agora na terceira questão, ele pede para a gente calcular algumas coisas, como por exemplo o fluxo molar difusivo do hidrogênio através da parede, o fluxo mássico do benzeno e
a concentração mágica, comentar sobre o tipo de transferência de massa que está ocorrendo e estimar a perda de água em litros e centímetro de altura por dia. Então vamos lá. Então aqui eu anotei primeiros dados que a gente vai usar agora. E como a gente tem uma mistura binária, a gente pode usar a lei de Fick, que vai dizer que é a densidade de fluxo vezes DAB vezes o gradiente de concentração é igual a densidade de fluxo. Então, como ele já deu o DAB, já deu a densidade e o M aqui, o Y, a gente consegue calcular o fluxo tranquilamente, só substituindo os dados. Então, calculando e substituindo, a gente consegue encontrar 3,07 vezes 10 a menos 10 kmol por metro quadrado vezes segundo. Então, essa primeira parte ficou de boa. Agora, o fluxo do benzeno, ele nos deu o ρ dele, ele deu o ρ dele e o DAB dele. O gradiente, ele falou que tem uma variação, então a gente faz essa variação, que é 2,58 vezes 10 a menos 5 menos 1,29 vezes 10 a menos 5. Tudo isso dividido para 0,5, que foi o Y que ele deu para o benzeno. Então, substituindo tudo, a gente consegue encontrar 2,38 vezes 10 a menos 10 kg por metro quadrado segundo. Para a letra C, ele pediu para a gente calcular a perda de água em litros e centímetros de altura por dia. É de uma pequena piscina. Aí ele nos deu a área dessa piscina, que eu já calculei igual a 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. Aqui o gradiente, a concentração na verdade, é de 0,007 kg por metro quadrado, por metro cúbico. E o K, que é o coeficiente de transferência de massa, é igual a 0,01 metro por segundo. Então a vazão mássica, a gente consegue colar com tudo isso, o K vezes a área vezes o ρ dele. Então, só substituindo tudo, a gente consegue encontrar uma vazão mássica de 0,007. Essa vazão. Aqui, transformando os segundos para dias, a gente consegue encontrar que a gente perde 60,48 kg por dia. Então, passando o quilograma para litros, como é água, né? A gente consegue transformar para litros. Então, 60,48 é igual a 60,48 litros por dia. É 1 para 1. E agora, transformando o litro para metros, a gente consegue encontrar 0,0648 metros cúbicos. E agora, achando a altura, já que a gente sabe que o volume é área vezes altura, a altura vai ser volume sobre área. E a área a gente deu e o volume a gente encontrou agora. Então, 0,06048 dividido para 10 dá 0,00648 metros. E transformando para centímetros, a gente consegue encontrar 0,6048 centímetros. Agora, para a quarta questão, ela nos dá vários dados, temperaturas, comprimento, condutividade, emissividade e área. E aqui ele pede algumas coisas para a gente. Ele pede para a gente contar a temperatura superficial da pele e a taxa de calor para o ambiente, a transferência de calor por convecção, ele não dá aqui. Ele também pede para a gente a temperatura superficial da pele quando a gente está imerso em água e a temperatura e a perda de calor. E também ele pede aqui na letra C, a gente calcular, aqui na letra C, ele pede para a gente calcular a espessura do isolante, que a gente vai usar para reduzir a perda de calor, que vai ser de 100 watts.
no ar e na água, dando aqui agora a 10 graus Celsius. E também pede a temperatura resultante na pele, da pele. Então, para a letra A, aqui eu comecei considerando um regime permanente, né? Então já igualei tudo e passei tudo para o mesmo termo. Então, a transferência de calor de condução menos a de convecção menos a de radiação vai ser igual a zero. Aqui eu expandi os termos: K vezes dt sobre L menos H dt menos a emissividade vezes a constante vezes ti ao quadrado menos t2 ao quadrado não, ao quarta, ambas ao quarta, igual a zero. Aqui eu só desenvolver um pouco mais. Aqui eu comecei a substituir com os dados que a gente tem. Ele nos deu o K, o T1 é 308, o comprimento aqui já transformei para metro, ele não tinha dado em milímetro, menos o H do A, vezes TS, menos 297 Kelvin, menos a constante de Boltzmann, vezes a emissividade da pele, aqui vezes as temperaturas da pele e da vizinhança, elevado a quarto, tudo isso igualando a zero. Aqui, como a gente tem apenas um termo, o TS, a gente consegue isolar ele e encontrar a temperatura da superfície sendo igual a 307,2 Kelvin. E com essa superfície, com essa temperatura, né, a gente consegue encontrar a taxa de calor por meio da condução. Então, o K vezes a variação de temperatura vezes sobre L vezes a área vai ser igual a 1,8. Vezes 1,8 vai ser igual a 144 kelvins. 144 watts. 144 watts. Então essa já é a primeira pergunta, a primeira questão. A questão A. A temperatura superficial vai ser 307,2 e a taxa de calor vai ser 144 watts. A letra B é exatamente o mesmo raciocínio, igualando as taxas, a intensidade de calor. Só que agora a gente está submerso na água. A única coisa que vai mudar vai ser o coeficiente de convecção. Agora vai ser 200. Então, isolando de novo o TS, a temperatura superficial da pele ali, a gente vai encontrar uma temperatura de 300,5 Kelvin. E já calculando de novo na taxa de calor, a gente vai encontrar 1350 watts. Vai ser a perda que a gente vai ter. Partindo agora para a letra C, onde ele pediu para a gente calcular a espessura do aerogel e também pediu a temperatura resultante da pele e a taxa de calor. Então, calculando aqui primeiro as resistências, como a resistência ela é diretamente afetada pelo comprimento, a gente consegue imaginar uma equação que chegue no comprimento a partir disso. Então, eu primeiro calculei a resistência, coloquei a resistência do aerogel sobre mais a da resistência do isolante, mais a resistência do ar, ou do fluido que tiver ali. Então, isolando o comprimento, vai ficar o K do isolamento vezes a área, vezes a resistência total, menos a resistência do aerogel, menos, na verdade, a resistência do ar. Então, aqui a resistência do ar, a emissividade, ela pode ser calculada pelo HR. O HR é a emissividade vezes a constante de Boltzmann vezes TS
mais T vezes TS ao quadrado mais T vizinhança ao quadrado. Então a gente consegue meio que correlacionar o coeficiente de convecção com esse coeficiente de emissividade. Então, calculando ele, utilizando a constante e a emissividade que ele nos deu, e a temperatura a gente já sabe, a gente já calculou, a gente vai encontrar o HR igual a 5,6. Então, já voltando aqui para a equação, substituindo todos os dados que ele nos deu, o L do isolamento vai ser igual a 0,0045,43 milímetros para o ar. E para a água vai ser igual a 0,0061 metros, que é igual a 6,1 milímetros para a água. Como que eu fiz isso aqui? É só substituir todos os dados que ele nos deu. O K nos deu. A área a gente já tinha calculado antes, já tinha nos dado antes, na verdade. A resistência total a gente tem também já. O comprimento ele nos deu que é 0,003. A área, de novo a mesma. O coeficiente ele já nos deu também. O que mudou foi o coeficiente de convecção. Em um a gente usou o coeficiente de convecção máximo. Não, na verdade a gente usou o coeficiente de convecção do ar. E no outro a gente usou o coeficiente de convecção da água. Mas o cálculo foi exatamente o mesmo, usando essa equação aqui. E agora a gente já tem um comprimento. A gente consegue calcular a taxa desse. Na verdade a gente não vai calcular a taxa. A taxa ele já nos deu, que tem que ser 100 watts. Então, só isolando o que a gente quer, que é na verdade a temperatura da superficial da pele, porque todo o restante que a gente tem, a temperatura, a T1, o comprimento a gente calculou, o Roger, a área e o K. Aqui o comprimento na verdade é o do coisinho. Então, isolando o TS e substituindo todos os dados, a gente já tem. O 35 é a emissividade, 0,25 na verdade. Não, isso aqui a gente usou para isso aqui. Então, substituindo. Então, cadê? A taxa é 100, comprimento 0,003, a área 1,8 e o K 0,3. Então, calculando tudo, a gente conta 34,4 graus Celsius. Essa é a temperatura superficial da pele nesse caso. Vamos agora para a quinta questão, finalizando a última. Ele pede para a gente avaliar a efetividade, o calor transferido e a temperatura de saída do etileno glicol no trocador de duto duplo e em corrente paralela e corrente em contracorrente, na verdade. Então aqui ele nos deu alguns dados, o CP da água e do etileno glicol, as temperaturas, a vazão máxima e o coeficiente de perda global. Então, para essa questão, eu comecei calculando. Primeiro, eu anotei os dados importantes que ele nos deu aqui. Então, eu comecei calculando o C mínimo, que é a vazão máxima do CP do quente, vazão máxima vezes o CP do quente, que vai dar igual a 26,37 joules por segundo Kelvin. Depois calculei o C máximo, que é a vazão máxima vezes o CP do fluido frio, que é o maior aqui. Então, deu igual a 41,78, 41.000, deu 4.178 joules por segundo Kelvin.
Então, com ele, já consigo calcular o NUT, que é o coeficiente de transferência de calor global, vezes a área, sobre o C mínimo. Então, substituindo tudo, a gente encontra o NUT igual a 3,07. E calculando o C, que é C mínimo sobre C máximo, a gente encontra um C igual a 0,63. E com esses dois a gente consegue usar o gráfico que ele nos deu antes. Então, partindo para o gráfico, partindo daqui do 3, que a gente achou, 3,07, encontrando aqui no 0,63, que a gente achou, e cruzando aqui a gente consegue encontrar uma efetividade de aproximadamente 0,61. Então, com essa efetividade, a gente consegue encontrar o Q máximo, que é máximo, na verdade. Então, o Q máximo, primeiro eu vou calcular o Q máximo para depois encontrar o Q real. O Q máximo vai ser igual a C mínimo vezes a temperatura do quente de entrada menos o frio de entrada. Então, a gente consegue encontrar um Q máximo sendo igual a 19.197.775 joules por segundo, que é o mesmo que watts. O Q máximo se dá pela maior variação de temperatura que a gente tem, que vai ser justamente ali na entrada, no caso da corrente paralela. Então, a efetividade é igual ao Q real sobre o Q máximo. Isolando o Q real, a gente consegue encontrar o Q real sendo igual a 120.642,75 watts. E agora calculando o Q real, o Q real ele pode ser igualado com o CP do quente vezes a temperatura do quente de saída, a temperatura do quente de entrada, na verdade, menos a temperatura do quente de saída. E que isso também é igual a temperatura, isso vai ser igual ao CP do frio vezes a temperatura do frio de saída menos a temperatura do frio de entrada. Então, primeiro eu isolei essa parte aqui, o Q real com o C do quente. E depois, como a gente já tem o Q de saída, o Q de entrada, o CPQ e o Q real, eu só isolei o quente de saída, ficou dessa forma, e encontrei uma temperatura de 44,25 graus Celsius. E para a temperatura do frio de saída, eu isolei agora esse termo com o Q real, isolando a temperatura do frio de saída, eu encontrei que deu igual a 44,87 graus Celsius. Agora, usando os mesmos dados que a gente encontrou antes para a contracorrente, a gente vai encontrar um NUT igual a 0,85, ali aproximado. Então, agora é só repetir o mesmo passo que a gente fez de novo, porque máximo é 197.775 watts, encontrando agora o Q real com essa nova efetividade, a gente vai ter o Q real sendo igual a 168.108,75 watts. E agora no mesmo esquema de novo, isolando a temperatura do quente de saída, a gente vai encontrar que vai ser igual a 26,25 graus Celsius. E isolando a temperatura do frio de saída, vai ser igual a 55,23 graus Celsius.